Você nunca será como minha sogra, disse minha filha, alto, claro e na frente de todo mundo. As palavras bateram na minha pele como água gelada de mangueira em dia frio. O garfo de alguém tilintou no prato. O ventilador de teto continuou, girando indiferente, arrastando o ar morno da sala de jantar. E eu, que passei o dia preparando a mesa, senti a casa inteira se curvar sobre mim. Minha filha ergueu a taça de vinho como se tivesse dito um brinde inocente. Mas não foi. Aquilo foi um recado com endereço e CEP. Antes de continuar, deixa eu te pedir um favor. Se essa história já cutucou alguma lembrança aí dentro, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta de onde você está me ouvindo agora. Eu quero saber até onde essa voz de mãe chega. E, quem sabe, ela encontre outras como eu. Volto ao jantar. A mesa estava bonita. Toalha branca de linho. Herança da minha mãe, cruzando a mesa de madeira. No centro, as tromélias cor-de-rosa, num vaso simples, pedrinhas transparentes segurando os cabos. Fiz lasanha, salada de rúcula com manga, pão de alho feito em casa. Tinha suco de uva para as crianças, refrigerante para os sobrinhos e um vinho chileno que ganhei de uma cliente, da padaria onde trabalho. Eu estava nervosa, confesso. Minha filha, a Letícia, casou faz 2 anos com o Henrique, filho de Dona Célia. Elegante, sobrancelhas perfeitamente desenhadas, colar de pérolas que parece herança de família rica, ou, no mínimo, herança de uma boa história. Eles iam comemorar aqui, na minha casa, o aniversário de casamento. Eu quis que fosse bonito, quis que fosse nosso. A sala estava cheia. Meu marido, Paulo, na cabeceira, ajeitando o copo, tentando manter o clima leve. Meu filho do meio, Caio, com a esposa, rindo baixinho de algo no celular. Minha caçula, Marina, passando a mão na toalha como quem alisa a preocupação. E ali, ao lado de Letícia, estava Dona Célia, impecável. Vestido azul marinho, brincos, discretos, aquele perfume caro que entra na sala antes da pessoa. Ela passava os olhos por cada detalhe com um sorriso de catálogo. "Que caseiro!" disse uma hora, observando o pão de alho. "Amo o rústico quando é proposital." Eu sorri. Agradeci. Engoli sem água. A frase da Letícia veio depois de uma sequência de elogios à sogra. "Ah, mãe, a Dona Célia tem um gosto. Você não imagina. A iluminação do salão foi ela que escolheu. O bolo? Amiga dela. A decoradora? Contato dela. A cada dela, um pedacinho de mim se desprendia e caía no prato. Eu já tinha percebido que, desde o namoro, minha filha olhava para a sogra como quem descobre um mapa de tesouro. E olhava para mim como quem encontra um manual antigo. Útil, um dia, obsoleto no presente. Mas naquele momento, depois do brinde, depois das fotos que ela tirou para marcar a família do Henrique, depois de eu ouvir: "Mãe, você podia ter chamado a fulana, a mesa ficaria mais clean", a frase veio: "Você nunca será como minha sogra." Foi tão preciso que dava para enquadrar. Eu nem sabia que o nunca podia ter tantas letras dentro. Não gritei, não chorei. Eu recolhi meus olhos para dentro, como quem recolhe roupa no varal porque vai chover. Pousei o guardanapo ao lado do prato. Olhei para o Paulo. Ele apertou minha mão por baixo da mesa, como quem diz: "Não entra." E ainda assim, eu entrei. Mas do meu jeito. "Então pede para ela pagar as suas contas, Letícia." O silêncio fez um barulho enorme. A música da playlist parou entre 2 faixas, como se a casa prestasse atenção. O Henrique, que enchia o copo, derramou algumas gotas na toalha. A Dona Célia ergueu o queixo milímetros, aquele gesto pequeno de quem está se armando. Letícia ficou vermelha. De raiva ou de vergonha? Não sei. Talvez de susto.
Ela nunca imaginou que eu me levantaria. Por que mães que servem lasanha e ajeitam flor costumam fazer o quê? Abaixar a cabeça. Pois eu levantei. A história não começou ali. Começou anos antes. Eu sou balconista de padaria. Acordo às 4, o dia ainda bocejando. Pão quente, café passado, fila antes das 6. Gosto do trabalho. Gosto do cheiro do primeiro pão que sai do forno, do barulho de embalagem de sonho e coxinha. Volto para casa no começo da tarde. Cuido da casa, ajeito as contas, vejo as coisas da Marina. Respondo mensagem para as clientes que me pedem bolo de aniversário simples, do jeito que você faz, com gosto de casa. Paulo é supervisor em uma metalúrgica. Vida simples, honesta, desenhada com lápis e borracha. As contas? Essas eu carrego. E foi esse detalhe, as contas, que a minha filha escolheu esquecer. Quando a Letícia conheceu o Henrique, eu fiquei feliz. Ele é um bom rapaz, risonho, desses que tratam bem todo mundo. Mas trouxe com ele um mundo que, para a minha filha, brilhou mais que qualquer coisa que eu pudesse oferecer. Restaurantes com cardápios que não têm preço, têm valor de experiência. Viagens com stories em tempo real. Presentes que vinham em caixinhas pequenas de laço perfeito. E claro, Dona Célia. A mulher que sabe o nome de flores, em francês, e diz que adorável, como quem diz que inferior. Eu tentava participar. Dava opinião quando Letícia pedia. E quando não pedia, eu guardava. No chá de cozinha, Dona Célia trouxe um arranjo de mesa com rosas colombianas. Eu levei marmitinhas com brigadeiro enrolado na manteiga, do jeitinho que aprendi com a minha mãe. Cuidado com o açúcar, Isabel. Ela disse sorrindo. Hoje em dia todo mundo evita. O brigadeiro acabou antes do arranjo murchar. Mas isso foi detalhe invisível no álbum de fotos. O casamento foi luxo. Letícia queria algo simples. A céu aberto, mas acabou com um salão espelhado com teto de luzinhas e banda com saxofone. A sogra sabe tudo, mãe. Confia. Eu confiei. Coloquei meu vestido azul, fiz um coque bem preso. Passei batom vermelho porque a Letícia sempre disse que eu ficava elegante. Levei uma caixa com pedaços de bolo toalha felpuda, o preferido dela desde a infância, para deixarem no quarto da noiva. A caixa voltou para mim intacta no dia seguinte. Alguém esqueceu, ou alguém decidiu que não combinava com o conceito. Depois do casamento vieram as parcelas. Apartamento financiado porque era uma oportunidade, mãe. Móveis planejados. Por que dura mais, mãe? Viagem parcelada, por que parcelado nem sente, mãe? E eu aqui. 2 contas atrasadas, 3 na unha. Um curso técnico da Marina que eu queria muito pagar. E fui empurrando com a barriga. Sem drama. Só dizendo como foi. O primeiro pedido de ajuda veio numa tarde de terça. Letícia apareceu na minha cozinha com uma embalagem de docinhos artesanais, que parecem caros porque tem fita dourada. Sentou, enrolou o cabelo no dedo, olhou para a janela. Mãe, você pode me emprestar 2.000? É temporário. O Henrique teve um imprevisto no trabalho. A gente paga no mês que vem. Eu respirava no ritmo do relógio. Paulo não estava em casa. As compras do mês no cartão. A conta de luz no vencimento. Eu disse que sim. Mãe diz sim para os primeiros temporários. Quase todas dizem. Fiz um Pix. Entreguei junto com um pedaço de bolo de cenoura. No mês seguinte, Letícia trouxe uma sacola de uma loja cara como agradecimento, mas não trouxe o dinheiro. Esse mês apertou mais, mãe. O próximo a gente resolve. O próximo tem as pernas compridas. Dona Célia? Ah, Dona Célia estava ocupada. Tinha chá com amigas, tinha evento beneficente, tinha não gosto de me envolver em finanças de casal. Quando a conversa ameaçava tocar no assunto dinheiro,
Ela levantava um biombo invisível. Querida, você sabe que elegância é nunca falar de cifras. Vocês são muito jovens para preocupações desse tipo. E oferecia um curso de etiqueta, uma decoradora, um contato de personal organizer. Ajudas que brilham e não pesam. Veio então a reforma do banheiro. Porque a construtora entregou muito simples, mãe. O segundo pedido, 4.000. Eu e Paulo conversamos. Ele olhou para mim com aquele cuidado de quem não quer me ver. Machucada e disse, a gente ajuda até aqui. Até ali foi mais longe do que eu percebi. E foi tudo silencioso. Ninguém no jantar da família soube. Ninguém no Instagram viu. No trabalho, eu apertava o nó do avental e fazia hora extra. Aceitei encomenda de empadão para uma clínica. Comecei a vender pão de queijo congelado para as vizinhas. Receita da minha mãe, com queijo de verdade. Eu não queria que a Letícia passasse vergonha. Não queria que ela pedisse ajuda para a sogra e ouvisse uma palestra com perfume de Chanel. Eu queria proteger. Eu protegi. E em troca fui ficando pequena. As comparações começaram tímidas. Mãe, a dona Célia tem um gosto incrível. Mãe, a dona Célia disse que toalha de renda envelhece. Mãe, a dona Célia conhece um buffet que faz uma mesa clean. Depois, viraram degrau. Mãe, a dona Célia sabe receber. Mãe, a dona Célia não sufoca. E por fim, viraram sentença. Mãe, você nunca será como minha sogra. Eu sei, você que me ouve deve estar tentando se segurar para não interferir na história. É assim mesmo. Quando a gente vê de fora, parece simples gritar, reage. Mas por dentro tem amor, tem memória, tem o medo de perder de vez o pouco que ainda se tem. A gente fica tentando caber, estica para um lado, encolhe do outro, até que rasga. O jantar que começou bonito foi se ajeitando torto. A cada comentário, meu prato ficava mais cheio e meu peito mais vazio. Eu reparava nos detalhes porque são eles que me seguram quando as pessoas falham. O fio solto da barra do Fá, vestido da Letícia. O modo como o Henrique apertava o talher quando a mãe dele falava. A mão do Paulo por baixo da mesa, ancorada na minha. A Marina me olhando de lado, sem saber se metia. O Caio levantando, oferecendo água como quem oferece trégua. E Dona Célia, ajeitando o colar como quem afia uma espada. Querida, ela disse erguendo a taça. Brinda ao casamento, à família e ao bom gosto. Dei um gole de água. Foi nessa hora que Letícia, meio brincando, meio desdenhando, soltou a frase. Mãe, você nunca será como a minha sogra. Não tinha veneno no tom. Tinha convicção. Talvez por isso doeu mais. Eu me vi de fora. Eu, uma mulher de 56 anos com cheiro de pão e mãos de quem lava a louça sem luva, ouvindo da própria filha que nunca seria como outra mulher. E de repente entendi. Eu estava tentando ser convidada para uma festa que acontecia na minha própria casa. Coloquei o guardanapo sobre a mesa devagar. O peso que veio foi leve. Levantei, mas sem cena. Não bati em nada. Não empurrei cadeira. Minha voz saiu limpa. Então pede para ela pagar as suas contas, Letícia. A frase acertou o alvo. O Henrique tossiu. O riso das crianças que brincavam no corredor parou. O Paulo disse meu nome baixo. Rosa. Como quem toca o braço de alguém na beira do precipício. A dona Célia, com elegância estudada, pousou a taça. O brilho nos olhos dela mudou de temperatura. Como é? Letícia perguntou. A boca pequena, a raiva nervosa. Pede para a sua sogra pagar as suas contas. A de luz atrasada do mês passado. A parcela do sofá de conceito clean. O conserto do encanamento que vocês adiaram por 3 meses. A assinatura do clube que você não usa. O parcelamento da viagem que nem sente. Eu não estava gritando. Eu estava desdobrando.
palavra por palavra, como quem dobra lençol grande com a ajuda do vento. Mãe, você está exagerando. Estou? Você pediu 2.000 em março, 4.000 em maio, 1.500 em agosto e mais 1.000 mês passado. Não me devolveu nenhum. E eu não te cobrei e não te expus. Eu só paguei. Porque eu te amo e achei que era temporário. Mas virou sistema. O Henrique ficou branco. Eu ia te falar, Letícia. Dona Célia respirou curto. Eu realmente acho inadequado discutir finanças à mesa. Disse apertando uma sílaba por vez. Eu também acho, Dona Célia. Respondi firme. Por isso eu fiquei calada por tanto tempo, para não estragar a mesa de ninguém. Mas hoje, já que a senhora e a sua excelência de bom gosto foram erguidas aqui como pedestais, eu preciso dizer: elegância que não ajuda a carregar caixa é performance, e performance não paga boleto. A frase não saiu para humilhar, saiu para alinhar. Eu não queria derrubar a Dona Célia, queria me levantar. Só que às vezes levantar a gente é inevitavelmente mostrar que o outro estava em cima da gente. Letícia tremia, entre o choro e o orgulho. As duas coisas moram perto. Por que você não me disse, mãe? Perguntas difíceis costumam vir atrasadas. Porque eu estava ocupada segurando o seu mundo com a ponta dos dedos, para você não cair. Porque eu queria que você resolvesse com seu marido, sem precisar pedir nada a ninguém. Porque eu quis que você não fosse humilhada. Porque eu sou sua mãe. E mães, minha filha, às vezes são tão silenciosas que vocês desaprendem a nos ouvir. Eu não sabia como ia terminar. Não tinha script. Eu só sabia que não dava mais. A gente conhece o fim de um silêncio quando o corpo inteiro assina. Dona Célia se ergueu, educada. Acho que estamos todos exaltados. Henrique, querido, vamos. Ela esticou a mão. O filho não se mexeu. Foi a primeira vez que eu vi o Henrique barrar o movimento da mãe. Ele olhou para a Letícia. E a Letícia olhou para mim como se me visse depois de anos. A Marina, minha caçula, pôs a mão no meu ombro. O Paulo respirou. Ninguém precisa ir embora agora, eu disse mais baixa. Só precisamos mudar de assunto. E assunto. Aqui deixou de ser decoração e voltou a ser verdade. Peguei no aparador a pasta azul onde eu guardo tudo. Comprovantes, boletos, recibos. Coloquei sobre a mesa. Não para humilhar, repito, mas para que a conversa tivesse chão. Os números não mentem. As histórias que a gente conta sobre eles, às vezes. Amanhã, falei, encarando a Letícia com ternura e firmeza. Você e o Henrique vêm aqui às 7. Sem fotos, sem stories, sem Dona Célia. Com todo respeito. A gente vai abrir essa pasta, ligar para o banco, ligar para quem for preciso e reorganizar a vida. E se você quiser comparar alguém com alguém, compare a Letícia de hoje com a Letícia que você quer ser daqui a 5 anos. O resto é desperdício. Ninguém brindou. Não era noite de post, era noite de pouso. A música voltou a tocar, tímida, como se testasse a sala. Eu servi café. A vida generosa sempre nos devolve alguma normalidade entre duas verdades. Dona Célia recusou com um gesto. Eu não insisti. Ela precisava do tempo dela. E eu precisava do meu. Mais tarde, quando a casa ficou vazia e a pia cheia, o Paulo veio por trás, abraçou minha cintura. Você foi corajosa, ele disse no meu pescoço. Eu fui eu, respondi. Lavei os pratos como quem lava uma ferida. Água morna, sabão, esponja macia. A luz da cozinha bateu nos copos como estrelas pequenas. Eu não sabia o que ia acontecer amanhã, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo.
Subi para o quarto, sentei à beira da cama e respirei. Peguei o celular. Havia uma mensagem da Marina. Mãe, orgulho. Uma do Caio. Tamo junto. E uma da Letícia. Amanhã às 7. Te amo. Eu encostei o telefone no peito. O coração respondeu do jeito dele, batendo. Eu sorri, cansada e inteira. Quem disse que as mães não se levantam, nunca viu uma mãe em pé por dentro. No dia seguinte, às 7, eu estaria de novo na mesa. Mas, desta vez, não como quem serve, como quem decide. A noite do jantar terminou com silêncio. Mas silêncio de fim de batalha, não de covardia. Eu dormi mal. Virei na cama lembrando cada detalhe do que disse, do que ouvi e até do que não consegui falar. O coração batia forte, ora com orgulho, ora com medo. Eu sabia que ao me levantar, não tinha apenas defendido minha dignidade. Tinha aberto uma porta para verdades que estavam escondidas há muito tempo. De manhã, acordei antes do sol. Fiz café forte. Passei manteiga no pão amanhecido. Sentei à mesa com a pasta azul na frente. Os comprovantes estavam ali, frios e duros, como tijolos de uma casa que eu construí em silêncio para sustentar minha filha. Cada linha, cada número, era um pedaço de mim. Trabalhos extras, noites mal dormidas, sonhos adiados. Eu suspirei fundo. Às 7, tudo aquilo seria colocado na mesa. Mas antes de contar o que aconteceu nesse dia, preciso voltar no tempo. Porque uma frase como aquela, "Você nunca será como minha sogra", não nasce do nada. Ela é o resultado de anos de comparações, de invisibilidade, de pequenas feridas abertas todos os dias. Quando Letícia nasceu, eu deixei de ser apenas a Rosa. Passei a ser a mãe da Letícia. Troquei festas por noites em claro, saltos por chinelos, sonhos por fraldas. Paulo ajudava sim, mas a carga maior caiu sobre mim. E eu nunca reclamei. Cada sorriso dela era pagamento. Cada mamãe, no meio da madrugada, era prêmio. Com o tempo vieram os outros filhos, e eu fui me apagando mais um pouco. Enquanto minhas amigas faziam cursos, viajavam, construíam carreiras, eu construía família. E não me arrependo, mas confesso. Às vezes doía olhar para trás e não ver nada meu, além das lembranças da infância dos meus filhos. Foi nesse vazio que a dona Célia entrou. Letícia, já adulta, se encantou com a sofisticação daquela mulher. E eu fui diminuindo. Minhas roupas simples passaram a ser sem graça. Minha comida caseira virou pesada. Meu jeito de falar, popular. Eu que um dia fui a heroína da Letícia, virei nota de rodapé na vida dela. As primeiras comparações eram sutis. Mãe, a dona Célia me ensinou a dobrar guardanapo assim. Mãe, a dona Célia diz que mesa bonita precisa de taças de cristal. Mãe, a dona Célia nunca esquece aniversário de ninguém. Eu sorria, guardava, engolia, até que a sutileza virou sentença. Você nunca será como minha sogra. O que a Letícia nunca percebeu é que a sogra dela nunca abriu a carteira para salvar as aparências que ela tanto defendia. Quem segurou o mundo dela fui eu. A cada empréstimo eu dizia para mim mesma, é só desta vez. Mas não era. A cada ajuda, eu apagava mais meu próprio nome, até que só restasse a mãe que resolve. Paulo sabia de parte, não de tudo. Eu escondia dele também, com medo de ver nos olhos dele a pergunta que eu mesma evitava. Até quando? E eu não tinha resposta. O pior era ouvir minha filha elogiar a sogra em voz alta e, em voz baixa, me pedir ajuda. Uma vez, depois de um jantar, Letícia veio até minha cozinha e falou baixo, quase sussurrando. Mãe, você tem como me emprestar para cobrir o cartão?
É que se o Henrique souber, vai ficar chateado. E eu, em vez de dizer não, disse sim. Sempre sim. Porque eu acreditei que amar era proteger até mesmo das consequências. Às 7 em ponto, Letícia e Henrique chegaram. Ela estava séria, sem maquiagem, com os cabelos presos num coque mal feito. Ele, abatido, camisa amassada, olheiras profundas. A dona Célia não veio, e eu agradeci. Era assunto de verdade, não de pose. Sentamos à mesa. Paulo do meu lado, firme como sempre. Abri a pasta azul devagar, como quem abre uma ferida antiga. Coloquei sobre a mesa os comprovantes, um por um. Isso aqui, eu disse, é o preço do silêncio. Cada folha é um pedaço de mim que vocês nunca viram. Letícia pegou o primeiro papel com mãos trêmulas. Leu. Olhou para mim. Depois, para o Henrique. Isso é verdade? Ela perguntou. O Henrique baixou a cabeça. Murmurou. É. Letícia ficou em silêncio por longos segundos. Os olhos marejaram. E, pela primeira vez em anos, eu vi nela não a mulher adulta que me julgava, mas a menina que corria de joelhos ralados e chorava no meu colo. Mãe, por que você nunca me disse? Eu respirei fundo. A resposta era simples e cruel. Porque eu queria te proteger, mas ao te proteger, eu me apaguei. Letícia chorou. Henrique também. Paulo manteve a mão sobre a minha, como quem diz, fala tudo. E eu falei. Contei de cada empréstimo, de cada noite sem dormir, de cada conta que eu atrasei para que a deles não fosse cortada. Contei de cada vez que sorri para esconder a vergonha, de cada vez que ouvi um elogio para a sogra enquanto eu me calava. Eu não quero ser como a sua sogra, Letícia. Falei firme. Eu quero ser quem eu sou, sua mãe. A mulher que nunca deixou faltar nada. A mulher que segurou o que você mesma não conseguia. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. E foi nesse instante que percebi. Às vezes, é preciso se levantar não para brigar, mas para mostrar que a gente existe. Depois de muito choro e silêncio, tomamos uma decisão. Não haveria mais empréstimos escondidos. Henrique teria que enfrentar os problemas financeiros de frente. Letícia teria que reaprender a olhar para mim não como alguém menos, mas como alguém real. E eu, acima de tudo, decidi uma coisa. Nunca mais iria aceitar ser apagada. Naquela semana, as coisas pareciam andar em câmera lenta. Eu trabalhava na padaria como sempre, mas a cabeça ficava longe, imaginando o próximo encontro. Eu sabia que cedo ou tarde, a verdade teria que atravessar a porta da sala da dona Célia. Não era justo que eu carregasse sozinha a imagem de mãe simples, enquanto ela reinava como símbolo de perfeição. O peso não era só meu, era também da Letícia e do Henrique, e eles precisavam assumir. O convite veio num domingo. Mãe, a gente vai na casa da dona Célia para um jantar. Ela quer muito que você vá. Eu estranhei. Nunca antes havia tanto entusiasmo em me incluir. Aceitei porque percebi que ali estava a oportunidade de dizer o que tinha ficado preso por anos. Me arrumei simples, como sempre. Vestido discreto, um batom leve, o cabelo preso. Mas levei comigo algo mais importante do que qualquer adorno. A coragem que eu tinha reencontrado dentro de mim. A casa da dona Célia parecia cenário de revista. Quadros alinhados, porcelanas brilhando, sofás claros que davam medo de sentar. Havia convidados, mas o jantar parecia feito para uma exibição. Ao me ver, ela abriu o sorriso calculado e disse: "Que bom que veio, Isabel." Eu respondi apenas com um aceno, guardando o que precisava dizer para a hora certa. Sentamos à mesa. Ela começou a discursar sobre a importância da família, sobre como estava feliz com o casal, sobre as conquistas do Henrique.
Letícia sorria, mas seu sorriso era tenso. Henrique mal falava. Paulo, ao meu lado, parecia uma fortaleza, pronto para segurar meu braço se eu tremesse. Então, em meio a tantos elogios, veio a deixa. Dona Célia ergueu a taça e disse: "Um brinde à minha nora, que está aprendendo a ser uma mulher de verdade, e à nossa família, construída sobre valores sólidos." Foi nessa hora que me levantei. A cadeira arrastou no chão, o som cortando a sala. Todos pararam. Eu encarei cada rosto, respirei fundo e disse: "Valores sólidos não se constroem com aparência, se constroem com verdade. E já passou da hora da verdade sentar à mesa com a gente." Abri a pasta que levei comigo, os papéis que mostravam cada empréstimo, cada transferência. Coloquei sobre a toalha impecável da anfitriã. Letícia abaixou os olhos. Henrique suava. Dona Célia manteve o queixo erguido, mas a cor em seu rosto denunciava o impacto. Durante anos eu ajudei minha filha Stasia a manter um padrão que não podia pagar. Fiz isso em silêncio, para não envergonhá-los. Enquanto a senhora era exaltada como exemplo de elegância, eu sustentava o que ninguém queria ver. O silêncio foi brutal. Finalmente Henrique quebrou. "É verdade, mãe. Eu e a Letícia estamos vivendo de aparências. Foi a Dona Rosa quem nos impediu de afundar. Eu falhei." Letícia começou a chorar, lágrimas grossas descendo sem controle. "Mãe, me perdoa." Eu não enxergava. Eu estava cega pela comparação, pelo desejo de ser aceita nesse mundo. Dona Célia tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. "Isso não é assunto para expor dessa forma." Eu a interrompi, sem levantar o tom. "É exatamente o tipo de assunto que precisa ser exposto. Por que fingir que tudo é perfeito não protege ninguém? Pelo contrário, destrói." Aquele jantar terminou sem brinde, mas terminou com algo mais valioso: silêncio cheio de verdade. Saímos de lá sem aplausos, sem elogios, mas com a sensação de que algo tinha quebrado e ao mesmo tempo começava a se reconstruir. Meses depois, as mudanças apareceram. Henrique buscou ajuda profissional para reorganizar as finanças. Venderam o apartamento caro e se mudaram para um lugar compatível. Letícia voltou a me procurar, não para pedir dinheiro, mas para pedir conselho. E, pouco a pouco, o muro entre nós começou a ruir. Dona Célia se manteve distante por um tempo, mas até ela não conseguiu segurar a máscara para sempre. Descobri que sua vida também não era feita só de luxo, que havia dívidas escondidas e solidão camuflada em pérolas. 1 ano depois, estávamos todos reunidos na minha casa, na mesma mesa de madeira. Dessa vez, não havia comparação. Não havia frases cruéis. Havia arroz, feijão, carne de panela, bolo simples de fubá e muita conversa verdadeira. Letícia me abraçou na frente de todos e disse: "Mãe, obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não via valor em você." E eu sorri, porque, afinal, eu não precisava ser como a sogra dela. Eu só precisava ser o que sempre fui: mãe. A mulher que sustenta, que cai e levanta, que cala e, quando é preciso, fala. A mulher que, uma vez sentada, pode parecer pequena, mas que em pé mostra o tamanho da força que sempre teve.